Boa noite, meus irmãos. Hora de prece, hora de oração. Vamos iniciar nosso Evangelho no lar, com a presença da espiritualidade amiga que aqui já está conosco. Você, irmão que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo. Vamos nos prepararmos, nosso Evangelho, nossa garrafa com água, e vamos deixar Jesus entrar dentro do nosso lar. Com bons pensamentos, pensamento em Deus, vamos mentalizar, toda a humanidade que passa por tantas dores e sofrimento. Então esse momento é o momento de nos acalmarmos, de conectarmos com o Pai Celestial, que sempre nos auxilia, nos ajuda nos momentos de dor. Então, nesse momento, vamos pedir a nossa irmã Jéssica para ler a página do livro Calma. Boa noite, meus irmãos. O livro da mensagem de hoje é Calma, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título da mensagem é Fala em Paz. Justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faz-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Os nervos dos outros são iguais aos teus. Desequilibram-se facilmente. Discussão sem proveito é desperdício de forças. Não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Se te sentes à beira da irritação, estás doente e o doente exige remédio. Barulho verbal apenas complica. Pensa nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. Boa noite, meus irmãos. Vamos então fazer a nossa prece, depois dessas lindas mensagens que o nosso irmão Emmanuel trouxe para cada um de nós, que a nossa irmã Jéssica leu. Aqui felizes e animados para realizarmos o nosso Evangelho, porque que coisa maravilhosa é ter o Cristo em nós, nos nossos lares. Isso é alegria, isso é paz. Que coisa maravilhosa é nós termos vontade de estarmos com Ele. Isso é bênção, isso é luz. Então, felizes por essa noite, vamos agradecendo essa oportunidade, desse contato com as palavras do Cristo, dos ensinamentos sobre o uso da nossa voz, do nosso tom de voz, já que Deus nos deu esse dom com a permissão que temos de falar, para falarmos o bem, para fazermos o bem, não para ofendermos nem machucar ninguém. Que fique essa lição nessa noite no nosso Evangelho para cada um de nós sabermos dosar o nosso tom de voz, de dosar as nossas palavras. Nem tudo precisa ser dito, nem toda verdade precisa ser dita. Se a verdade precisar ser falada, que não seja num tom mordaz, nem ácido para ofender ninguém. Que seja para nós essa noite essa reflexão, já agradecendo aos Espíritos que vieram estar conosco, nos auxiliar, visitar a nossa casa, nos amparar, visitar a cada um de nós, magnetizar as nossas águas, agradecer pela limpeza dos nossos lares, mas também pedimos força, proteção, amparo, para realizarmos as nossas atividades, para mais tarde, quando formos deitar no nosso leito, que a gente possa estar em paz, conseguir dormir, ter uma noite completa, e enquanto o corpo descansa, que a gente possa visitar os ambientes espirituais felizes, encontrar com os nossos amores, estudar, enfim, fazer algo que seja proveitoso para nós. Assim, com todo o amor e carinho, pedimos a permissão aos tutores desses trabalhos, a permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no lar. Que assim seja.
Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos. A nova era. Lição 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em uma missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria, mesmo com o das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual aqui apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam os sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso que a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Muito linda essa última mensagem, né? E muito verdadeira. Moisés abriu o caminho, né? Com tudo que ele trouxe, todos os ensinamentos, como explica aqui na mensagem muito bem, dizendo que o povo era apegado aos holocaustos, né? Fazia oferendas a Deus. Por quê? Uma vez eu me perguntei por que as pessoas começaram a fazer isso, a fazer holocausto e oferecer para Deus. Não era para tocar a Deus, é porque tocava a gente. Matar o animal, né? Fazer uso do sangue, tocava a gente, ao nosso sentimento. A gente não tinha um sentimento elevado o suficiente para compreender que só orando a Deus era o suficiente. Né? O que isso agrada a Deus? Uma oração não sei qualquer um pode fazer. Então a gente achava, né? Como tem nas mensagens da Bíblia, no Velho Testamento, de pegar um carneiro sem mácula e oferecer a Deus, porque aquilo era... Por que um carneiro sem mácula? Porque aquilo era algo que você tinha de melhor no seu rebanho, né? Cada um com a sua doação. Ou seja, eu peguei o melhor de mim e doei a Deus.
Então, isso é importante para a gente compreender. Você tirar o melhor de você e doar a Deus. Então, para aquele tempo, o que era o melhor? Era algo material que você tinha para doar a Deus, né? Hoje a gente compreende que isso é até fácil. Eu pegar algo material e doar. Eu doar, fazer uma esmola, como diz na Bíblia, né? Dar esmola. Mas, e fazer a caridade? E me doar. E a abnegação? Esse é o holocausto que a gente tem que fazer, que a gente tem que doar hoje. As nossas más inclinações, aquilo que a gente gosta de fazer, que é errado, né? Aí a gente fazer o holocausto. Doar essa boa ação para Deus. Se modificar, como a página, voltando de novo à página, que eu achei muito bonita, né? Domar o seu tom de voz, você alguém vier te ofender, você não fazer essas ignorâncias. Isso é um holocausto. É você se pôr em fogo para obedecer aquilo que Deus ensinou. E ele diz também, né, que os ensinamentos de Moisés, claro que depois, não no Levítico, mas os 10 mandamentos, depois ele diz que algumas coisas foram deturpadas, mas ali está toda a moral cristã, principalmente nos 2 primeiros mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo como a si mesmo. Ali já está incutido tudo que a gente precisa. Então, Moisés abriu o caminho do Deus único, o caminho, né, o início de amor, de sair desse holocausto, da gente se fazer em holocausto para Deus. E Jesus continuou mostrando o amor puro, o amor doação, o amor sem pedir nada em troca. É quando ele está no sermão na montanha, ele vai falar que dê àquele que nada pode te retribuir. Pagar o mal com o bem. Se alguém vier te roubar a capa, dê também o seu manto. Quando Moisés, né, ensinou o olho por olho, dente por dente, mas a gente foi precisando ser realmente adestrado pela nossa violência, pela nossa ignorância. E o Espiritismo concluirá, porque ele vai falar também dos nossos sentimentos e vai abrir nossos olhos para o mundo espiritual, para essas questões que a gente tem aí desde há milênios envolvidos, mas a gente não compreendia. Uma parte importante que me chama a atenção é quando a gente pontua. Moisés trouxe, Cristo continuou, o Espiritismo finaliza, né? Trazendo o mais fino, que é o amor, o aprimoramento da evolução moral. Mas a gente esquece que no entremeio, entre eles, tem nós, os elementos de engrenagem desse todo. Nós precisamos nos incluir na responsabilidade dessa evolução, de propagar esse amor que ainda não sentimos verdadeiramente. Precisamos caminhar para isso. Precisamos propagar esse amor verdadeiro do Cristo, esse perdão e essa evolução que o cristianismo, junto com o espiritismo, nos propõe. Até porque tudo isso está sendo feito para nos salvar. Jesus é o Salvador realmente. Ele é o nosso Salvador. Não como na Páscoa, né, que diz que ele veio para salvar nossos pecados e morreu por nós. Ele é o nosso Salvador em exemplo, mostrando para a gente o que a gente tem que fazer. Aqui quando fala o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, né? E aí a gente fica analisando, né? Porque a gente não tem a dimensão do que é o Cristo em nossas vidas, né? E aí essa mensagem, a gente até se emociona porque tem muito conteúdo aqui, a nova era. É um despertar pra gente. E aí também é uma reflexão, porque a gente tem que se colocar na condição assim, o que o nosso Pai, o que o Cristo quer de nós, né? Gente, vamos arregaçar nossas mangas e vamos trabalhar. É isso que nos compete. E nós, porque uma pessoa modificada
modifica o mundo, né? Todos esses ensinamentos, tudo isso aqui é por causa da gente, é por causa de mim, é por causa de cada um de vocês que está aqui, que está em casa. É pra gente, isso aqui é pra gente. A nova era chegou. E se a gente não quiser, né, que a nova era se instaure na Terra, que a nova era se conclua, infelizmente nós vamos ser aí arrastados para a antiga era, né? Então nós, com tanto conhecimento, com o espiritismo vibrante em nós, que a gente possa ir, isso é individual, cada um, né? Se esforçar, como a Lívia disse muito bem, arregaçar as mangas e vamos embora. É forma íntima, e espalhar, e plantar, e semear, colhendo aí os bons frutos, mas também... É porque a gente tem, quando a gente fala do trabalho, eu acho importante a gente frisar isso, porque a gente tem a ideia de que a gente tem que ficar só de joelho no chão, sentado e orando. Não, gente, não é isso que Cristo quer da gente, não. Ele quer muito mais. A nossa mente, o nosso coração tem que ser voltado a Ele, sim, mas também a quem está do nosso lado. A gente enxergar com amor de verdade. Não é simplesmente fechar os olhos e achar que depois que eu morrer eu vou para o céu e vai ficar tudo bem. Não, não é isso. É muito mais que isso. É a gente realmente se despertar para o trabalho, pelo amor, pelos nossos irmãos, porque a gente é irmão. E a gente está aqui para isso, para o progresso, para se evoluir. É isso que Cristo quer de nós. Envolve muito o nosso olhar, né, com as pessoas, com o nosso próximo, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja no nosso dia a dia. A gente olhar com compaixão, a gente olhar com empatia, a gente olhar com carinho, a gente olhar querendo ajudar, podendo ajudar, fazendo um pequeno esforço, seja para conversar, seja para abraçar, seja para dar um pequeno conselho de alguma coisa que você tenha um pouco mais de sabedoria, para poder auxiliar essa pessoa de alguma forma. Eu acho que a gente pode fazer um pouquinho, e esses pequenos gestos, essas pequenas coisas que a gente faz, modifica muito, às vezes, o dia de uma pessoa, como ela vai continuar aquele dia, um bom dia, uma boa tarde, com carinho, com amor, com compaixão. Você conseguindo dar isso para uma pessoa de puro coração, você simplesmente consegue, às vezes, melhorar o dia de uma pessoa, sabe? Então, é um diferencial, em pequenos gestos a gente já começa a trabalhar. Então, depois dessa leitura, né, desse despertar, não só para nós que estamos aqui, meus irmãos, para cada um de vocês que estão acompanhando aí o Evangelho de Casa, né? Isso é um convite para nos melhorarmos, para o trabalho, para o bem, para o amor. Vamos amar mais, né? E nesse momento agora a gente vai encaminhar nossos pensamentos e a palavra vamos dar ao nosso irmão Vinícius para fazer a nossa prece de encerramento. Vou fazer nossa prece final, convidando os nossos protetores, já estão de mãos dadas aqui, fazendo o mesmo modelo que eu faço no meu trabalho matinal, o meu amado irmão, amigo, protetor, irmão Joaquim, que é uma forma da gente chegar mais perto do nosso Criador através do modelo que devia ser a prece. Uma conversa com o nosso Mestre Jesus e, é claro, com o amor mais puro que existe, que é o amor maternal. Eu sempre começo a minha conversa com Cristo agradecendo. Muito obrigado, meu Mestre, por mesmo não sendo digno do teu auxílio, do teu socorro, poder contar
com seu envolvimento, com seu encaminhamento. Meu muito obrigado a toda essa espiritualidade que nos trata, que nos cerca, que nos envolve. Mas a minha prece vai sempre para minha mãe. Oh, Mãe amada, como precisamos desse colo maternal. Como precisamos desse entendimento maternal que sabe que no fundo ainda não queremos mais errar, mas ainda é mais forte, mano. Nos envolva, nos conduz ainda nessa infância evolutiva, com a sua perseverança materna, com essa certeza da madureza maternal, de que vamos chegar nesse objetivo. Que assim seja. Então, meus irmãos, depois dessa prece, cheia de paz, de amor, tão envolvente, venho pedir a vocês que enviem esse vídeo do Evangelho do Lar para os nossos irmãos que tanto precisam, assim como nós, que possamos, meus irmãos, através desse trabalho de amor, iluminar os lares de outras pessoas, iluminar os seus corações, com essa palavra maravilhosa do Cristo, essa palavra, como já disse, de muito amor por todos nós. Então, meus irmãos, eu peço a vocês que compartilhem esse trabalho, que compartilhem o nosso canal, para que possamos alcançar, meus irmãos, o maior número de pessoas possíveis, com o intuito de ajudá-los. Assim, mantendo essas vibrações, encerramos mais um Evangelho no Lar desta noite. Que Jesus permaneça conosco agora e sempre. Muita paz.